Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e que a meditação na palavra dele venha ao encontro da sua necessidade, uma necessidade maior. Deus, não se esqueçam, Deus nos tem dado suas grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que através destas promessas nós venhamos ser, melhor dizendo, participantes da natureza de Deus. É muito grande isso. Sabe lá o que é você ser participante da natureza de Deus? O que quer dizer, no meu entendimento, é você ter o DNA dele. Porque é isso que acontece quando a pessoa nasce, né? A criança nasce com o DNA dos seus pais. E quando a pessoa nasce de Deus, ela passa a ter o DNA de Deus com ela. Talvez isso fique complicado para você entender, mas com a meditação da palavra dele, das promessas dele, quem sabe você vai entender e vai colocar toda a sua força para obedecê-la, segui-la. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que você entenda a palavra de Deus. Não são as minhas ideias, são os meus pensamentos. Não são os pensamentos de uma igreja. Não. São os pensamentos de Deus. Doutrinas de Deus. Diz o texto sagrado que João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Como é que ele veio preparar o caminho do Senhor? Ele, no deserto, olha só como isso é muito, muito, muito importante. No deserto, João Batista não estava na cidade, estava no deserto. E o deserto é deserto, não tem nada. Mas no deserto, ele pregava, ensinava sobre o batismo de arrependimento. É claro que uma pessoa ouvia, vinha e era batizada. Outra pessoa ouvia, aceitava a proposta do reino de Deus, se batizava. E, de repente, João Batista se viu lá, né, tinha que se preparar para batizar dezenas, centenas, milhares de pessoas que saíam de onde? De toda a província da Judéia e de Jerusalém. Eles desciam até o deserto onde estava João Batista. Não foi João Batista que foi para Jerusalém, nem para as suas províncias. Mas o povo das províncias e também de Jerusalém, que desciam até ele, até João Batista, para serem batizados nas águas por João Batista. O texto é muito claro, diz assim, o povo diz que toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí eu fiquei pensando, meditando com os meus botões. Eu falei, peraí, o povo saiu de longe
para ir para o deserto, para ser batizado por João Batista? O que o levou a essa decisão? Por que as pessoas iam até João Batista para serem batizados, confessando os seus pecados? Com certeza, aquele povo tinha intenção sincera de se reconciliar com Deus, porque João Batista era considerado um profeta, um homem de Deus, e naquela altura não havia um profeta, porque Jesus ainda não havia se manifestado. Então eles foram até João Batista, mas eles foram já confessando os seus pecados e queriam ser batizados. Olha só que bacana isso, o texto sagrado é muito, muito claro. Marcos capítulo 1 e versículo 5 diz: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Quer dizer, aquele povo já descia preparado para o deserto para ser batizado nas águas, já consciente de que teria que confessar os seus pecados, teria que se arrepender dos seus pecados. E muitas pessoas hoje são batizadas nas águas, não no deserto, mas nas cidades, no Templo de Salomão, em qualquer lugar, qualquer igreja evangélica, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus, nós batizamos as pessoas que estão interessadas. E é na cidade, não precisa ir para o deserto, é na cidade. Mas com qual intenção que as pessoas vão se batizar? Essa é a pergunta. Qual o propósito delas se batizarem? Naquele tempo, o povo já vinha para João Batista preparado, contrito, sincero, confessando os seus pecados. Porque eu não creio que João Batista os mandasse confessar os pecados, mas eu creio que eles, por si mesmos, eles estavam arrependidos, eles queriam se consertar com Deus. Então, o batismo que eles iam para receber de João Batista era um batismo perfeitamente válido. Por quê? Porque eles queriam se consertar com Deus. E, normalmente, as pessoas querem se batizar nas águas, nas igrejas, nas cidades, não para se consertarem com Deus. Elas querem resolver os seus problemas. Elas querem curar as suas feridas. E pensam assim, não, a água do batismo vai me purificar, vai me fazer limpa. Não é. A água é um símbolo. Assim como as pessoas são sepultadas, colocadas num caixão e sepultadas, enterradas nos cemitérios, as águas do batismo são para sepultar a velha natureza, sepultar aqueles costumes errados que as pessoas tinham, os seus pecados. Não para curar feridas, não para aliviar os pecados, não, mas para eliminar realmente aquela vida errada que aquele povo estava vivendo. Então ele vinha para João Batista e dizia, confessando os pecados, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro e tal, me perdoa e tal. E João Batista batizava. Então, esta era a intenção daquele povo em se batizar, porque queria um relacionamento com Deus, queriam ser perdoados. E aí, mais na frente, você lê
que quando Jesus veio até João Batista, João Batista disse para ele: mas peraí, sou eu que tenho que ser batizado por ti e o Senhor que tem que vir a mim? E Jesus disse: não, deixa primeiro, vamos cumprir toda a justiça, vamos cumprir o que está escrito. E João Batista, então, batizou Jesus. Mas Jesus não tinha pecado. Ele não tinha que confessar nada, porque ele não tinha pecado. Mas ele cumpriu as Escrituras. E logo que ele foi batizado, quando se levantou das águas, imediatamente o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de pomba. Então, esse procedimento é o que tem que acontecer com as pessoas batizadas nas águas. O batismo nas águas não tem a finalidade de purificar os nossos pecados. Não, não purifica. O batismo nas águas é um sepultamento, é o enterro daquela criatura antiga, velha, que estava vivendo no pecado e que se arrependeu e agora quer começar de novo um relacionamento com Deus. Então, muitas pessoas são batizadas nas águas, mas não tem valor, não tem sentido nenhum. Elas cumprem uma obrigação, elas pensam que as águas do batismo vão purificá-las. Não, as águas do batismo não são para purificar, as águas do batismo são para sepultarem a velha natureza. É como um cemitério, ali é para sepultar as pessoas, sepultar a natureza pecaminosa, e não para curar feridas. Quando Jesus foi batizado, então o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e então ouviu-se, os céus se abriram, e ouviu-se uma voz do céu dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E então Jesus começou o trabalho dele. E é isso que ele veio fazer. O próprio João Batista disse, apontando para Jesus, falando sobre Jesus, disse: ele, quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, o batismo, você enterra a sua vida antiga nas águas, e aí, quando você enterra a sua vida nas águas, sua vida pecaminosa nas águas, você é perdoado, porque você se arrependeu. Você se arrependeu sinceramente no seu coração. Não vou mais roubar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Eu não vou mais fazer o que era errado. Não, eu não vou mais mentir. Enfim, eu vou viver uma vida reta. Aí sim, o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo logo em seguida. E você, e muitas pessoas têm tido essa experiência de logo após o batismo nas águas, elas recebem o batismo com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, não é o pastor, não é a igreja, não é a doutrina, é o próprio Senhor Jesus. Ele quem batiza com o Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem a sua vida entregue para Jesus, não adianta ela se batizar nas águas. Se ela não sepultou a sua velha natureza, seus pecados, seu passado,
nas águas, ela não está liberta do seu passado, ela ainda carrega ressentimentos, mágoas, rancores. Então, como é que ela vai receber o Espírito Santo? Como é que ela vai mergulhar em Jesus? Quer dizer, como é que ela vai receber o Espírito Santo? Como é que Jesus vai batizar com o Espírito Santo uma pessoa que está com a sua mente suja, seu coração cheio de mágoas e coisa tal? Não tem como. Então, muitas pessoas são batizadas, eu diria, infelizmente, a maioria se batiza nas águas apenas para cumprir uma obrigação religiosa, que não tem nenhum efeito prático, nenhum. Então, muitas pessoas são batizadas várias vezes. Eu mesmo cheguei a ser batizado várias vezes. Mas eu também não entendia, ninguém me explicou como nós estamos agora explicando para você. A pessoa que ia para ser batizada por João Batista ia confessando os seus pecados, eu deixo meus pecados, eu deixo tudo. Aí sim, o batismo era válido. E quando a pessoa, depois de Jesus, agora, depois que Jesus veio, deu a vida dele por nossa vida, deu a alma dele pela nossa alma, e ressuscitou, e ascendeu aos céus, subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, então ele, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito dele vem e toma posse da nossa vida, da nossa mente. Por isso Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, pensamento de Cristo, a vontade de Cristo está dentro de nossa cabeça. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela também ouve uma voz que diz, tu és minha filha, eu nunca te deixei. Muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento com certeza devem estar concordando comigo. Realmente aconteceu isso comigo. Quando eu fui me batizar, bispo, eu fui enterrar minha vida. Eu queria morrer para esse mundo. Eu queria morrer para o meu passado. Eu queria uma vida nova. Eu queria começar do zero. Não é o que está escrito, aquele que está em Cristo, nova criatura. Então eu quero ser essa nova criatura. Eu quero sepultar aquele velho eu que vivia me atormentando, minha consciência que doía, e etc, etc. Então, quando a pessoa vai com esse propósito, com esse pensamento, com essa intenção, ela rasga o verbo, ela abre o verbo e fala, meu Deus, eu largo essa vida, eu deixo essa vida, eu agora só quero que o Senhor que o Senhor faça de mim um instrumento nas tuas mãos. E é exatamente esse o propósito do batismo nas águas. Você veja que Jesus disse, quem não nascer da água, quer dizer, primeiro da água, referindo-se ao batismo de arrependimento. Quem não nascer da água é do Espírito Santo, primeiro o batismo nas águas, depois o batismo com o Espírito Santo. Eu sei, alguém vai dizer, mas eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu sei, está escrito, também aconteceu com os discípulos. Alguns casos aconteceram, mas o protocolo é esse. Primeiro o batismo nas águas, depois o batismo com o Espírito Santo. Então, por quê? Porque o batismo nas águas é um sinal, tem que ser, ou deveria ser,
ou deve ser, tem que ser, um sinal de que a pessoa realmente abandonou a vida antiga, a vida de pecados. Isso é que tem que acontecer. Por isso que Jesus disse, depois, que Jesus foi batizado, João Batista foi entregue na prisão. Jesus não foi lá na prisão chorar por ele, não. Não. Jesus foi para a Galileia e o que ele fazia? Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Ele anunciava o evangelho do reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino de Deus são as boas novas divinas que vêm dos céus. São as regras do reino de Deus. As pessoas nascem, vivem, crescem, desenvolvem a malícia, a maldade, o pecado neste mundo. Então, quando elas ouvem o evangelho do reino de Deus, elas têm acesso ao que é realmente o reino de Deus. O reino de Deus não é isso, não. Esse negócio que vocês estão vivendo. Fez comigo, eu vou fazer, vai pagar. Nada disso. Eu vou me vingar. Não. O reino de Deus não tem vingança. O reino de Deus não tem maldade. O reino de Deus é o reino de santidade, é o reino de pureza. O marido de uma só mulher, a mulher de um só marido, os filhos que respeitam os pais que honram os seus filhos, que abençoam os seus filhos com o seu caráter. Mais do que falar Deus te abençoe, os pais têm a obrigação de abençoar os filhos com o seu próprio caráter, sua própria dignidade, seu comportamento, porque os filhos vão refletir o pai no futuro. Se os pais foram maus, eles também serão maus, porque vão colher dos pais os maus frutos. Ora, quando Jesus pregou sobre o evangelho, ele diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Quer dizer, Jesus também pregou sobre o arrependimento. Quer dizer, e arrependimento não é sentimento. Presta atenção. Arrependimento não é você ficar sentindo remorso, um pesar. Poxa, eu fiz aquilo, não devia ter feito aquilo. Não, arrependimento é você deixar de fazer aquilo que você sabe que é errado. É isso que é arrependimento. Então, se eu não deixar o que eu fiz de errado ou erro para trás e começar a fazer o que é certo, não há arrependimento em mim. O arrependimento é atitude. Então, Jesus veio e falou: olha, é chegado até vós o reino de Deus. E então Jesus ensinava. Os interessados em deixar a vida errada, em deixar a vida de pecado e começar a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as regras, com as leis, com os mandamentos, com os princípios do reino de Deus, isso é o evangelho. Esse é o evangelho que as pessoas têm que abraçar e começar a viver de acordo com essas regras. Mas as pessoas preferem, infelizmente, seguir meio a meio, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Não dá certo. Não dá certo. Claro que não. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, quem serve a Deus, tem a sua vida como espelho do serviço que presta a Deus, da fé que presta a Deus.
que têm em Deus. E o Espírito Santo vem sobre essas pessoas para conduzi-las de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu caráter. A pessoa passa a ter a mente, os pensamentos de Deus. Isso que Deus quer. O Espírito Santo é isso. Ele vem para conduzir a nossa cabeça, conduzir os nossos pensamentos, para que nós pensemos de acordo com o que ele pensa, de acordo com o reino de Deus, para que nós, então, venhamos agir, proceder, nos comportar de acordo com os princípios do reino de Deus. Mas para fazer isso, a pessoa tem que, primeiro, sepultar a sua velha natureza. Ela tem que abandonar a vida de pecado. Ela tem que confessar para Deus, eu não quero mais, eu não quero. E abandonar mesmo aquela vida errada, abandonar aquelas amizades más que as pessoas têm, abandonar a sujeira, as sujeiras que tem, por exemplo, na internet, pornografia e toda sorte de sujeira que existe nesse mundo. Então, as pessoas têm que deixar isso. Aí sim, quando elas vão para o batismo nas águas, com essa consciência, não, eu decido sepultar, eu decido morrer para este mundo e começar a viver para o meu Deus. Aí sim, ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela é batizada nas águas e então, quando ela sobe das águas, ela tem o direito, o privilégio de receber o Espírito Santo e ouvir a meiga e doce voz do Pai que diz: esta é minha filha amada, meu filho amado. É isso que tem que acontecer. Então, hoje, ou melhor, hoje, para o Brasil, às 11 da noite, nós estaremos fazendo a vigília de pijama para vocês que estão no Brasil. Mas para quem está aqui conosco, aqui em Lisboa, você vai ter o privilégio de vir às 3 da madrugada, às 3 horas da madrugada, nesta terça-feira, às 3 horas da madrugada, e participar da vigília para as pessoas que querem. Nós estaremos na igreja em Chelas, às 3 horas da manhã, igualzinho como João Batista no deserto. Vamos ficar lá no deserto, 3 horas da manhã. É dose, mas que prazer poder servir a Deus e ajudar aquelas pessoas sinceras que querem deixar a vida errada, que querem deixar esse mundo podre e vir começar uma vida nova, uma mente nova com o Espírito Santo. Hoje, ou melhor, de madrugada desta terça-feira, pela madrugada. Para o Brasil, vocês que estão no Brasil, no horário de Brasília, será 11 da noite, 11 horas da noite, desta noite de segunda-feira. Mas para aqui, vai ser às 3 horas da madrugada. Todos são bem-vindos. Nós estaremos lá no deserto, fazendo o que Jesus mandou fazer. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Deus abençoe a todos e até logo mais, ou então amanhã. Amanhã, pela manhã, estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, se Deus assim o permitir. Amém.